Vamos falar com Deus em oração, pedir ao Senhor que nos abençoe. O Robson Ferreira, ore por nós, Robson. Robson e sua canequinha inexorável de café. Amém. Vamos orar. Senhor bondoso, nós te agradecemos por esse momento, por essa manhã, por esse dia. Agradecemos a Deus por mais uma vez o Senhor nos conceder a tua graça de podermos também estudar, ó Deus, aprendermos mais a tua palavra em relação a Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o nosso ministério. O Senhor nos ajude nisso, ó Deus, abençoe o professor, ilumine, ó Deus, e traga a nós, ó Deus, também a condição de refletirmos, ó Deus, e aprendermos para a honra e glória do teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou me dispensar da devocional, porque eu quero correr com a apresentação. Nós temos 45 minutos e eu estou devendo essa aula. Eu fiquei de gravar um vídeo durante a semana desta aula para vocês, mas aí eu não fiquei bem de saúde esses dias, e de modo que hoje estou um pouco mais disposto e nós vamos tentar correr atrás aí desse prejuízo, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver o que é a sem noção da minha secretária quer. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Parece ser fácil falar da Igreja Católica Apostólica Romana se você senta-se sobre a pseudo-tradição reformada, pega a sua metralhadora giratória de baboseira e sai falando um monte de asneira a respeito da Igreja Católica, achando que com isso você está sendo um grande apologeta. Mas, como o nosso objetivo aqui é entender as denominações e as seitas a partir de um viés, primeiro histórico-teológico, depois uma resposta pastoral e só depois, se possível, dar um aspecto mais apologético para aquela denominação, ou aquela seita, ou aquele movimento religioso. Bom, para entender a Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos que forçosamente, para fins de honestidade intelectual, voltar aos primórdios do cristianismo pós-era apostólica. Até o final do segundo século, mais ou menos, as influências judaicas, ou as influências, digamos assim, do ambiente cultural do Novo Testamento, que se deu em sua grande maioria, sobretudo os evangelhos, ali naquela região próxima à Terra Santa, ou Israel, os povos ali mais acostumados com a revelação bíblica, esse cristianismo, ele era, ainda que já fosse gentílico, mas ele guardava grande parte da sua tradição com relação às ideias, ao ambiente religioso, ao ethos, vindos do Oriente Médio. A partir da metade do segundo século em diante, até chegar, digamos assim, ao seu ápice, que é o ano de 323, 10 anos depois de 313, né, quando Constantino teria se convertido, quando chega lá no ano de 323, o cristianismo no Ocidente ele já está mais latinizado, menos oriental, a língua apropriada já é o latim, o grego já não faz parte tanto da vida cotidiana da igreja, e a igreja começa a assimilar usos e costumes da administração pública do império, e parece-se cada vez mais, né, com as estruturas do império. Por quê? Porque Constantino, aos poucos, e aqueles que vieram depois dele, foram concedendo benesses à igreja dentro da estrutura do Império Romano, que foi fazendo com que o ethos dos Césares, do Império Romano, passasse a ser também, de alguma maneira, algo assimilado pela igreja. Então, houve um processo lento, gradual e, até certo ponto, irreversível
de romanização do cristianismo. É disso que se trata, né, aquilo que mais tarde tornou-se a Igreja Católica Romana, porque ela só se torna Igreja Católica Apostólica Romana como auto-identificável e como auto-apresentável depois que o Império cai no final do século V com a invasão dos bárbaros. Ali toda a estrutura do Império Romano desaparece em face desta invasão bárbara, e o que resta do Império, da glória do Império Romano, vai subsistir na Igreja. Então, de alguma maneira, aquele Fausto do Império Romano, ele passa a subsistir nas estruturas da Igreja. E, ao mesmo tempo, são estas estruturas do antigo Império Romano que vão solidificar, caracterizar, fundamentar e proporcionar a expansão e o controle dessa expansão por parte da Igreja do Evangelho, sobretudo no Ocidente. Mutatis mutandis, a gente vai ver mais tarde que isso também vai acontecer com Bizâncio, quando a capital de Roma é transferida para Bizâncio, que recebe o nome de Constantinopla, cidade de Constantino, e ali os mesmos movimentos vão acontecer. O aparelhamento estatal vai se confundindo com as estruturas da igreja, a ponto de o basileu, que é o imperador, e o patriarca, né, serem quase que duas instâncias de governo. Por isso que muitas igrejas chamam-se basílicas. Basílica é a igreja onde o basileu, o imperador, ia cultuar. Mas esse processo lento, gradual, progressivo e quase que irreversível de romanização, ele pode ser datável, ele pode ser reconhecível na história, sobretudo se você fez um bom curso de história antiga e fez um bom curso de história do baixo medieval e conhece um pouco os pais da igreja e as suas obras, vocês terão facilidade em reconhecer o processo da romanização. Passa para nós aí, Arthur. As origens históricas da romanização da igreja. Vocês se recordam que no início, na antiguidade, o governo da Igreja Católica ou a administração da catolicidade da igreja ela repousava sobre 4 cabeças ou 4 cidades ou 4 tradições. Não havia um governo homogêneo, monolítico ou monobloco por parte de uma igreja, de uma expressão eclesiástica. E nós tínhamos aquilo que convencionou-se chamar na história de tetrarquia. Haviam 4 grandes patriarcados, 4 grandes sedes eclesiásticas, com tradições e origens próprias, com dinamismos e teologias orgânicas próprias, usando inclusive liturgias muito próprias, que nelas reconheciam plenamente a única e verdadeira Igreja de Cristo. Eram assim chamados patriarcados de Jerusalém, Antioquia da Síria, Alexandria e Roma. Mais tarde vai unir-se a estes também o assim chamado patriarcado de Bizâncio ou Constantinopla. Patriarcado porque a figura de um bispo sobressai-se aos demais no colégio pastoral ou episcopal, e ele é uma espécie de cabeça visível daquela igreja, e ele simboliza ou tipifica, né, a comunhão ou a unidade da igreja. Para quem acha estranho que um pastor possa visibilizar a unidade da igreja e pensa que isso é um produto apenas do Espírito Santo, João Calvino, quando ele comenta as pastorais, ele vai dizer exatamente isso, que o pastor serve de princípio visível da unidade da igreja. Ele não usurpa a função da cabeça de Cristo, ele não usurpa a função de ser o cabeça da igreja, mas o seu ministério é o ministério de levar a igreja a viver plena unidade com Cristo e plena unidade com os membros. E ele, através do seu ministério, ele fomenta, ele alimenta e ele tipifica diante da igreja aquele desejo de uma vida em plena unidade, em plena comunhão com Cristo e dos membros entre si, no cabeça que é Cristo. Esses patriarcados guardavam paridade de governo hierárquico entre si, ou seja,
não havia um bispo ou uma igreja maior ou mais influente ou mais poderosa do que as outras. Elas eram aquilo que a gente chama em teologia, para quem gosta de história da teologia, eram igrejas autocefálicas ou autocéfalas, ou seja, elas eram independentes, eram autônomas, e cada igreja em sua região, província ou país, ela se regia por si mesma e não havia nenhuma interferência de quem quer que seja. Então, qualquer primado ou jurisdição sobre as demais igrejas inexistiam. Passa para mim, Arthur. Entretanto, alguns fatores históricos que vocês seguramente devem conhecer, eles favoreceram que algumas igrejas, com o passar do tempo, fossem ganhando notoriedade, celebridade e efetivamente uma jurisdição sobre as demais. Quais são os fatores históricos mais preeminentes? Jerusalém, que é a mãe de todas as igrejas, onde tudo começou, Jerusalém caiu cedo demais no seu posto, porque no ano 70 há praticamente a destruição de Jerusalém, ao fenômeno da diáspora, tanto dos judeus como dos cristãos, mais sentidamente dos cristãos. A igreja que permanece em Jerusalém permanece quase como igrejas domésticas, ou elas ainda permanecem com a consciência de que são um movimento dentro do movimento judaico. E, de fato, com as suas tradições e com a sua vida interna, a sua dinâmica, é uma igreja que perdeu expressão e ela passou a habitar apenas e tão somente o imaginário ou o horizonte idílico da igreja perfeita, sobretudo com base em Atos 2, 42, 47 e Atos 4, 32. Ela permaneceu assim como algo a ser aspirado, algo a ser desejado, e também a sua forma de governo, como nós conhecemos em Atos 15, né? Apóstolos e presbíteros de uma assembleia diretiva e de representação permaneceram como modelos, mas a igreja em si mesma, ela perdeu completamente a capacidade de representar e influenciar o cristianismo. Antioquia, você se recorda, é a primeira igreja onde os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Ao mesmo tempo, em Atos 13, nós sabemos que também a igreja de Antioquia tornou-se a primeira igreja como se fosse uma agência missionária. Estavam eles orando, mestres e profetas, o Espírito Santo separou Paulo, Barnabé para as missões, aquela igreja orou sobre eles e despediu-os, enviando-os em missão. E, pelo jeito, durante muito tempo, os missionários reportaram-se àquela igreja e fizeram daquela igreja a sua agência, seu ponto de partida. Antioquia foi célebre, além de grandes pais da igreja terem saído de Antioquia ou tenham vivido a sua vida ministerial em Antioquia, nós temos também, né, a própria presença de Pedro, comprovada pela tradição, e historicamente Pedro passou algum tempo, né, como chefe visível daquela igreja, uma vez que Pedro nunca foi o chefe visível da igreja de Jerusalém, mas Tiago era o chefe daquela igreja, e Pedro, então, tornou-se por um tempo chefe da igreja de Antioquia, até a sua partida para Roma, segundo a tradição, onde ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Quem conhece a obra literária Quo Vadis, né, que é um filme também, inclusive, muito antigo, sabe do que eu estou falando. Mas Antioquia, com o passar do tempo, perdeu importância na medida em que o Império Romano mudou a sua política para a região. E sem um grande afluxo de pessoas, sem investimentos e sem uma série de outras coisas que possibilitavam a estrutura... Só um minutinho, gente. A minha secretária, acho que ela está pedindo para ser mandada embora hoje. E, enfim, Antioquia foi perdendo a sua importância
e ela acabou também sucumbindo, tornando-se apenas uma igreja étnica local. Ainda hoje, se você for a Damasco, na Síria, existem duas grandes expressões cristãs no mar de muçulmanos: a igreja sírio-ortodoxa de Antioquia e a igreja greco-ortodoxa de Antioquia. Nós temos também expressões delas aqui no Brasil. Se você já foi em São Paulo e viu aquela grande catedral ortodoxa que tem ali no Paraíso, é uma igreja grega ortodoxa de Antioquia. E em Brasília, Belo Horizonte, Mato Grosso e no Rio de Janeiro, há muitas expressões da igreja síria ortodoxa de Antioquia. Alexandria, como todos vocês sabem, Alexandria fica no Egito. Alexandria teve uma forte influência tanto do judaísmo helênico, como também das filosofias, sobretudo platônicas, e filosofias derivadas de um sujeito chamado Amônio Sarcas e também de Plotino. Mas Alexandria era um caldeirão, digamos assim, pegando fogo de cultura filosófica, teosófica e, por isso mesmo, um grande caldeirão propício para heresias. E nós temos ali a figura daquele que mais tarde a história chamou de o grande heresiarca, ou pai de todos os hereges. O nome da fera é Orígenes. Por causa das suas muitas ebulições políticas misturadas com doutrinas estranhas, como apocatástases e outras doutrinas de natureza heréticas, Alexandria sucumbiu às suas muitas heresias e a estas agitações políticas e assim também perdeu a sua influência. Roma, contudo, lucrou com a direta e a pessoal proteção de Constantino. Vocês se recordam que no ano 313, na batalha do Rio Milva, sobre a ponte do Rio Milva, contra a Magêncio, né? O imperador Constantino, que não tinha nada a ver com o cristianismo, ele teria tido uma visão que no céu estava escrito assim: sob este signo vencerás, hoc signis vinces. E com este escrito que ele viu nos céus, ele entendeu que ele deveria colocar os sinais da fé cristã sob a armadura, as cáligas, os escudos e invocar o nome de Jesus. E ele venceu a batalha contra o seu inimigo e ele atribuiu a essa vitória a uma aparição sobrenatural do cristianismo, de Jesus, sei lá eu, que foi passando na cabeça do Constantino, não sou psiquiatra, mas o fato é que a partir daí o cristianismo ele foi tirado de um contexto de marginalidade e ele foi reconhecido como uma religião que mereceria a proteção e a liberdade, né, como as demais religiões. Não é verdade que em 313 Constantino tornou a igreja como a religião oficial do Estado. Isso vai acontecer mais tarde com o assim chamado Édito de Milão. Tem diferença entre edito e édito. Não sei se tem algum advogado aqui, mas edito é uma coisa, édito é outra. Geralmente a gente escuta falar Edito de Milão, mas a natureza jurídica do documento pede a pronúncia ou vocábulo édito. No Édito de Milão, né, lá do ano 318, 323, chegando já quase 325, aí sim a igreja foi colocada numa condição de muito privilégio, que vai acabar lá com o imperador Teodósio, que acaba de vez com o paganismo, quando ele fecha a Academia de Platão, e assim encerra-se o período do paganismo como religião, digamos assim, que tinha alguma coisa ainda a dizer. E aí o paganismo fica onde ele sempre esteve, nos pagos, ou seja, nas regiões mais distantes. Mas o fato é que o Constantino, por identificar-se
mais política do que religiosamente com o cristianismo, ele ofereceu proteção ao cristianismo e a igreja pôde desenvolver-se, né, durante o tempo em que recebeu o protetorado, né, do império. Isso é importante, por quê? Porque muitos demonizam Constantino. Verdadeiramente, Constantino não foi um cristão de primeira grandeza. Na verdade, tecnicamente falando, Constantino nem foi cristão, né? Ele foi batizado por um bispo que ele mesmo havia excomungado no concílio de 325, o Eusébio de Nicomédia. O Eusébio de Nicomédia era um ariano estrito e convicto. Foi este cara, um ariano, que batizou Constantino no leito de morte no domingo de Pentecostes. Constantino nunca participou de uma ceia do Senhor, conquanto ele tenha sido o homem que convoca um concílio para resolver uma questão em torno de uma doutrina, de uma heresia trinitária. E ele acaba dando praticamente a última palavra. Ele mesmo não era, por assim dizer, um cristão cujo coração fosse completamente devotado a Deus, que pudesse dizer, uau, é um santo. Entretanto, não quer dizer que ele não tenha sido um instrumento nas mãos de Deus. Assim como o Ciro, no Antigo Testamento, não tinha patavinas de necas de Pitibiriba com o judaísmo, e a própria Bíblia chama Ciro de o ungido do Senhor, porque ele proveu e promoveu o retorno dos judeus para a reconstrução dos muros, dos fundamentos de Jerusalém, bem como do templo mais tarde. Logo, né, podemos dizer que por esses caminhos labirintosos da história e pelos inescrutáveis caminhos de Deus, que só ele conhece os motivos, os porquês e todas as coisas, de alguma maneira, Constantino, né, foi alguém que serviu aos propósitos de Deus para um período de tempo. Mas vale lembrar que hoje ululam e pululam obras históricas e teológicas em língua portuguesa, boas traduções de obras referenciais da América do Norte, que estão reabilitando a figura de Calvino. Esse mês passado, saiu não sei se pela Vida Nova, ou Monergismo, sei lá, uma dessas editoras aí, reabilitando a figura de Calvino, de Constantino. Aliás, não sei porquê, a turma do Martin Bucer, Frank Ferreira, Tiago dos Santos, aquela turma lá, são bem constantinólogos, né? Eles gostam muito de Constantino. Gostam tanto de Constantino quanto gostam de Calvino. É uma grandeza. Vamos lá. Como se documenta este processo, então, de que a Igreja de Roma parece ir ganhando peso e influência, indo-se ramificando e capilarizando para dentro das mais variadas tradições do cristianismo? Inácio de Antioquia, logo um pastor da igreja da cidade de Antioquia, que viveu entre os anos 68 e 107. Então você já deve ter sacado com a sua acurácia histórica que ele é um pai apostólico, o que significa que ele viveu no mesmo arco temporal que alguns dos apóstolos, e a tradição diz que, muito possivelmente, ele tenha vivido sob a influência de João, Pedro e possivelmente Paulo, os tenha conhecido pessoalmente. Esse sujeito, seguindo a tradição apostólica, ele escreve uma carta à Igreja de Roma. E logo no seu prólogo para a liderança da Igreja de Roma, ele saúda aquela igreja com a seguinte epígrafe: aspas para Inácio de Antioquia: Roma é a igreja que preside as igrejas na caridade. Ou seja, ela não era apenas uma igreja inter pares, mas ela era uma igreja primus inter pares. Não era apenas uma igreja como as demais igrejas, mas era uma igreja que, devido ao seu local geográfico, devido a estar no centro do império, e porque ela tinha notórios líderes, aos poucos,
ela vai recebendo, então, esta preeminência. Lembrando que, nesse período, a Igreja de Roma é a Igreja das catacumbas e é a Igreja dos mártires. É a Igreja da resiliência e é a Igreja da resistência. Ao mesmo tempo falando, é deles que Tertuliano, pastor na África, pró-consular romana, vai escrever: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, por isso que a Igreja de Roma, ela será sempre celebrada devido à multidão, à grande nuvem de testemunhas dos seus mártires. Marcelino e Pedro, Flaviano, Domitila, e, enfim, podia citar aqui nomes assim. Há um livro chamado Martirológio Romano, só para falar quantos mártires e quais mártires mais banharam o chão da igreja e a revestiram da púrpura do seu sangue, como diria Henri de Lubac em uma de suas obras. Bom, posto isso, né, essa igreja, então, vai ganhando proeminência, e este é o primeiro registro documentado de que a Igreja de Roma recebia um tratamento diferenciado, inclusive pelos próprios patriarcas, os próprios chefes das demais igrejas constituídas. Vamos lá? Aí tem uma série de datas que vai demonstrando estas afirmações canônicas. São todos resultados de sínodos. Presta atenção: 341, 43, 417, 418, 22, 451, 476, 559. É um arco de tempo de documentos que vão demonstrando claramente que cada vez mais a igreja que estava em Roma era chamada a reconhecer, arbitrar e validar as decisões dos sínodos locais, dos presbitérios locais e dos sínodos locais. Eles se reuniam e depois pediam que Roma reconhecesse. Isso vai acontecer, por exemplo, com se eu não me engano, não sei se foi 381 ou 451, agora estou um pouco... Faz tanto tempo que eu não leciono essa disciplina, mas numa dessas duas datas, o concílio se reúne, né, define as suas decisões, mas ao invés deles darem por satisfeitos, eles vão ao bispo de Roma, chamado Tomo Flaviano. O bispo de Roma sequer estava presente no concílio, não havia grande representação latina no concílio, o interesse era oriental, mas pediram que o bispo de Roma resolvesse, chancelasse e universalizasse a questão. Então, a romanização, ela foi acontecendo, como eu disse, lenta, gradual, mas irreversivelmente. Não é que a Igreja de Roma foi arrogando para si qualquer tipo de preeminência. Foram sendo dadas a ela o privilégio que mais tarde tornou-se dever em determinar o que seria, então, o âmbito da fé que todos deveriam crer. Mais um passinho para frente aí. Parecendo no ônibus, né? Um passinho para frente aí, por favor. Agora começa a aparecer aquelas coisas que são próprias do romanismo, porque o romanismo, ou a romanidade, são usos, costumes e doutrinas que não recebem necessariamente amparo das Escrituras e, ao mesmo tempo, nem sempre se pode inferir diretamente das Escrituras. E o primeiro deles é o celibato do clero. E de vez em quando eu vejo uns professores de história protestante abobado falando que não, esse negócio do celibato não sei quando. Os caras chegam a colocar até no concílio de Trento, que é o concílio pós-reforma protestante. Isso é um verdadeiro desconhecimento da Igreja Católica. No sínodo de Elvira, que fica na Espanha, no ano de 303, aquele sínodo já havia decidido que o celibato deveria ser obrigatório para todos aqueles que desejassem assumir para si a função pública de ministros. Porém, era uma decisão que valia apenas para aqueles que se fizessem monges
ou para aqueles que viviam dentro daquela província eclesiástica na Espanha. Entretanto, a carta Directa ad Dissecionem, de 10 de fevereiro de 385, olha o ano, 10 de fevereiro. Você pergunta assim, quando foi que proibiram os padres de casar? Você pode falar, foi no dia 10 de fevereiro de 385, porque está documentado deste compêndio aqui, não sei se vocês conhecem, Compêndio de Símbolos, Definições, Declarações de Fé e Moral, Denzig Huberman, que aqui nós temos todas as decisões do cristianismo a partir do século II até o século XXI, evidentemente, na esteira da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como a Igreja Católica Apostólica Romana, durante muito tempo, foi a única expressão conhecida do cristianismo antes da Reforma, então aqueles documentos, de alguma maneira, alguma vez na vida, eles receberam um tratamento ou uma recepção universal. Posto isso, resolvida a questão do celibato, que mais tarde foi ganhando sempre cada vez mais adeptos de igrejas locais e foi se universalizando, quando é que surge a história de 7 sacramentos e não 2 sacramentos? De fato, até o ano 350, mais ou menos, existe uma universalização do uso de apenas 2 sinais sacramentais na igreja: o batismo e a ceia do Senhor, que recebeu majoritariamente o nome de Eucaristia, ou ação de graças, ou a ágape cristã. Estes 2 sacramentos, digamos, dentro da administração desses 2 sacramentos, havia um conjunto de ritos litúrgicos sacramentais que mais tarde foram se desprendendo. Por exemplo, no batismo, antigamente, se batizava e se ungia com o óleo batizado. Por quê? Porque a palavra Cristo quer dizer o quê? O quê? Ungido, né? Então, como quem batizado era um outro ungido, então se ungia o sujeito. Mais tarde, esse rito da unção com óleo pós-batismo, ele desprendeu-se do conjunto litúrgico e ele foi entendido como um outro sacramento, né, confirmatório do batismo. Mais ou menos o que é a profissão de fé para os presbiterianos. Porque a profissão de fé é, sob certa maneira, a confirmação responsável e pessoal de alguém que foi batizado na infância e não pôde responder por sua afirmação de fé. A diferença é que nós não colocamos nenhum tipo de sinal visível. A Igreja Católica coloca o óleo do crisma. Hoje, quando alguém é batizado na Igreja Católica, ela também é ungida, né, com o óleo do crisma, mas ela não é crismada, porque o crisma só acontece depois da primeira Eucaristia, na Idade da Razão. Então, quando foi que surgem os 7 sacramentos na Igreja, dentro da Igreja cristã, que vai se romanizando? No dia 19 de março do ano 416, numa carta Si Instituta Ecclesiae, são listados pela primeira vez os 7 sinais da graça, ou os 7 sinais da salvação. Na verdade, são só 6, porque o matrimônio foi plenamente reconhecido e recebido como sacramento só depois do século XVI, porque antes disso, o matrimônio era um mal aceitável, necessário, um pecado consentido para a procriação. É com a reforma protestante que o casamento ganha áureos de santidade e um fim para a santificação, embora não sendo sacramento. É a reforma protestante quem valoriza a sexualidade como um dom para o bem do homem, a sua felicidade, mais do que um serviço biológico para a procriação. Tanto é verdade que até a canonização de Santa Giovanna Beretta Molla, você não vai conhecer nenhuma pessoa casada que tenha sido canonizada pela igreja. Só freiras, monges, padres, bispos e papas. Não havia ninguém casado canonizado. Depois dessa mulher, veio os pais de Santa Teresinha e outros, que a Igreja Católica foi entender, né, que o matrimônio, né, também é um meio de santificação, né, para os numbentes e para a sua felicidade, como os protestantes entendem. A veneração dos santos e das imagens
começa no ano 600. Antes disso, nós temos a citação e a nominação dos mártires na liturgia, mas os mártires eram propostos como modelos de sumo grau de santidade e modelos em que os crentes deveriam imitar e aspirar na sua vida para serem santos. Mas não havia veneração e nem lhes era dirigidas nenhuma oração. E muitas grutas e muitas catacumbas são pintadas lá em Roma, né? Campo Verano, São Félix, Domitila, Santa Marcelina, e assim por diante. Estão lá as catacumbas com os desenhos supressos, né? O palio cristãos, que demonstram que, de fato, eles haviam essa representação, até de Jesus, bom pastor e tudo mais, mas não servia para veneração. Mas, a partir do ano 600, numa carta chamada Literarum Tuarum Primordia, no mês de outubro do ano 600, é proposto a veneração dos anjos e dos santos como dulia, ou seja, como uma invocação aos seus méritos pessoais, sem que isso importasse em culto público ou em adoração. No ano 756, na carta Tagrâmata, né, vai aparecer mais uma vez, agora já aparece o culto a Maria como um culto de hiperdulia. É mais do que um simples reconhecimento de méritos, mas é o pedido de favores que ela pode conceder, uma vez que ela é a mais dotada de todas as criaturas. Agora, como documento oficial que obriga, por assim dizer, as consciências católicas a reconhecerem a intercessão e o poder dos santos e prestar-lhes culto, você vai encontrar na 7ª sessão do segundo concílio de Nicéia, que é do dia 13 de outubro de 787, ou na 10ª sessão do 4º concílio de Constantinopla, no dia 28 de fevereiro do ano 870. Então, se alguém perguntar assim, quando foi que a Igreja Católica começou a venerar santos e a orar para Maria e não sei o que, você pode falar assim, isso é fácil, meu amigo. Foi no dia 13 de outubro do ano 787 e foi no dia 28 de fevereiro de 870. Acaba a conversa aí e a história continua. Mas é importante essas datas, porque são datas muito, muito, muito longe do Novo Testamento. Em certo sentido, já é, inclusive, o fim da tradição da igreja. E a oração pelos mortos? Quando é que foi que começou essa história? Começou no ano 732, mormente num mosteiro chamado... E agora, hein? Não é Pierre Quivir. Eu vou lembrar o nome dele a qualquer hora desse. Eu lembro do sujeito, Odo de São Vítor, mas não lembro o nome do mosteiro mais agora. Mas no ano de 732, numa carta chamada Magna Nos Habuit, ou seja, na nossa grande morada, diz que todos estamos, né, numa mesma casa, porém em pavimentos distintos. E esta mesma casa são as moradas, né, dos santos. Então, no ano 732. Mas a igreja definiu no catecismo do catecismo oficial, em 83, nos capítulos 949 e 954, bem como num documento do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium, ou também De Ecclesiae, depende muito do autor que você vai seguir, mas Lumen Gentium e De Ecclesiae são a mesma pessoa, ou seja, o mesmo documento, né, nos números 49 e 50, né, que são documentos do ano 1958, 62, quando desenvolveu o Concílio Vaticano II, ali se reafirma a oração pelos mortos, ali se reafirma a intercessão deles, a validade de nossas orações por eles, bem como qualquer tipo de ato meritório que eles possam ter, que possam compartilhar conosco em forma de intercessão e de graças. A invocação de Maria, ela já aparece muito cedo lá no concílio de Éfeso, no ano 431, quando ela foi chamada de Theotokos. Entretanto, é preciso entender Theotokos, né? O dogma em nenhum momento afirma que Maria gerou a divindade em seu seio. O que o dogma preconiza é que aquele que nasceu de Maria é Deus.
eu acho que com isso todos nós concordamos, né? Ou tem algum herege aí? Porque foi o próprio Espírito que disse que aquele que nascesse dela seria chamado santo, assim por diante, né? O magistério romano mais recente, na Lumen Gentium 62, amplia, né, o papel de Maria na história da salvação, e o Papa Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, ele propôs ao João Paulo II a decretação de Maria como corredentora da salvação, o que o Papa, embora fosse mariano, esperneou e não admitiu. Vamos lá? Para terminar, a questão da presença física e local do corpo de Cristo na Eucaristia. Isso é muito tardio, é do século XIII, né? Foi definido no dia 11 de agosto de 1264, com a bula Transitorus de Mundus, ou seja, esse mundo passa, é passageiro, né? É só para agora. E a carta Quantos Sinceros. A carta Quantos Sinceros é uma carta que o Papa mandou um teólogo bobinho, desses bobão, assim, escrever, chamado Tomás de Aquino, né, acompanhado do outro, menos ainda, né, Boaventura, para o sujeito chamado Berengário, né? Foi Berengário que negou que a Eucaristia tivesse alguma utilidade para o povo de Deus. Aí o Papa pediu que esses teólogos compusessem hinos e orações, né, naquilo que mais tarde tornou-se a festa de Corpus Christi, né, e pediu que esse sujeito, né, que quanto sincero ele era em reconhecer que na Eucaristia há uma presença local, física, né, e sacramental de Jesus. Então, essas duas bulas, né, de 264, 267, é quando se crava a transubstanciação. Se você voltar na patrística, você não vai encontrar nenhum pai da igreja que tenha defendido, né, a transubstanciação. Eles falam de presenças míticas, místicas, hierofânicas, sacramental, real, verdadeira, mas nunca falam de presença local e física. Aliás, né, se você é um bom presbiteriano, eu sei que todo presbiteriano, quanto à ceia, é zwingliniano, né? Basta ver o fato de que vocês ministram na Igreja dos Seis ceia uma vez por mês, isso quando é uma vez por mês, né? Quanto que a ceia foi como parte, como elemento do culto, deveria ser todo domingo. Graças a Deus, em Itapira, nós celebramos a ceia todo domingo. Culto sem ceia, né, tá faltando alguma coisa, porque se é elemento, né, elemento não se discute. Porque não lê a Bíblia só uma vez por mês, então, no culto. Ou se não ora no culto a cada seis meses, né? Ninguém defende isso, né? Mas, posto isso, continuamos a entender agora a estrutura da Igreja Católica. Na Igreja Católica, existem dois povos dentro dela, ou dois grupos distintos de homens e mulheres. Os que são os leigos, são aqueles que não têm nenhum grau hierárquico, não são diáconos, não são presbíteros e não são bispos. Eles são batizados em Cristo, consagrados em Cristo, têm direitos e deveres na igreja, mas não possuem nenhuma autoridade discricionária ou autoritativa na igreja. Já o outro grupo de povo, do outro povo dentro da igreja, é a hierarquia, ou poder sagrado. A hierarquia é composta de 3 graus de um mesmo sacramento: os diáconos, os presbíteros e os bispos. Os diáconos, conquanto fazem parte da hierarquia, eles não são sacerdotes e exercem funções menores dentro da liturgia e estão votados para o serviço da caridade. Presbíteros e bispos são sacerdotes, sendo que os presbíteros exercem o seu sacerdócio na dependência e na autorização do bispo, que é o sumo sacerdote dentro da igreja. Arcebispos, cardeais, o próprio ministério petrino do Papa, são apenas títulos para funções que exercem, mas não tem nenhuma credencial, digamos assim, que os torne melhores ou maiores. Os cardeais são conselheiros do Papa, e na falta deste deve escolher o seu sucessor. O Papa, em tese, governa a igreja entre os concílios e os consistórios, cabendo ele sempre a palavra final e o voto final, né, sobre qualquer assunto. É sempre dele a prerrogativa de escolher os bispos e os cardeais, criar e extinguir dioceses, criar e extinguir universidades
beatificar e canonizar homens e mulheres, bem como alterar qualquer um dos cânones da igreja que rege a igreja. Ou seja, o Papa, de certa maneira, está para muito além do controle da própria igreja. Vamos lá? Tem mais alguma coisa? A Igreja Católica, desde muito tempo, tem posições sectárias e heréticas graves. Na exortação apostólica Dominus Iesus, de 1999, preparada e escrita pelo cardeal Ratzinger, afirma que só a Igreja Católica é uma igreja autêntica e completa. Ortodoxos e protestantes, em geral, possuem vestígios, sinais e parcelas da igreja, mas sendo, na verdade, apenas comunidades eclesiais e não igrejas de verdade. A Igreja Católica admite ainda hoje que ateus e membros de outras religiões poderão salvar-se quando, sem culpa própria, não conhecerem o Evangelho e se fizerem sempre o reto uso da razão, vivendo em conformidade com a sua consciência. Ou seja, a Igreja Católica defende em seus documentos oficiais que Cristo não é imprescindível para a salvação, bem como o Evangelho não é imprescindível para comunicar Cristo. E onde você encontra isso? Nesses documentos aí, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes e Nostra Aetate. Esses documentos são documentos oriundos do Concílio Vaticano II, que receberam novos tratamentos em outros documentos mais tarde, mas, por exemplo, na Fides et Ratio e na Veritatis Splendor, que são documentos ali dos anos 90, meio dos anos 90, né, repete a mesma coisa. Ateus e membros de confissões não cristãs, quando viverem pelo reto uso de sua consciência, mesmo não conhecendo Cristo, ou tendo-o rejeitado em nome da fidelidade ao seu patrimônio cultural e étnico, serão salvos da mesma maneira. Tem mais alguma coisa aí? As indulgências permanecem, não adiantou nada Martinho Lutero fazer o que fez, porque a Igreja Católica nunca mudou a sua posição em relação às indulgências. Elas podem ser parcial ou plenárias, de todos os pecados ou só dos pecados atuais, serve tanto para quem faz a penitência como para os mortos, estão em plena vigência e ainda com muito uso na Igreja Católica. Há toda uma fundamentação, há toda uma fundamentação para as indulgências no Catecismo, né? No capítulo 1948, e na Constituição Apostólica de Paulo VI, sobre as indulgências, que está no Manual das Indulgências da CNBB, Paulinos, ano 90. Há ainda uma clara legislação no Código de Direito Canônico, os cânones 994 a 996, falam da vigência das indulgências. Maiormente, as indulgências são oferecidas em anos santos, decretados pela Igreja, jubileus, onde existem mosteiros cistercienses ou beneditinos, e também nos santuários marianos nacionais. Por exemplo, sempre que um católico vai à Basílica de Aparecida, e ele confessa, participa da missa e comunga, ele lucra para si e para todos os seus a indulgência plenária de todos os pecados cometidos até então, não só os atuais. Esse é o pano de fundo da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é o catolicismo. Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, não é um grupo de pessoas que foi no cartório e falou assim, aê, vamos formar a Igreja Católica Apostólica Romana? Vamos, aê! Aí fizeram uma reunião, uma ata, tal, reconheceram e viramos católicos. Não. Foi um processo, né, que veio acontecendo. Às vezes, esse processo, ele é, digamos assim, revisto, mas nunca corrigido. Revisitado, adequado aos tempos e às épocas, mas nunca modificado. E sempre, cada vez mais, né, se torna algo bastante exclusivo. Agora tem um movimento no mundo chamado Católicos Voltem para Casa, convidando os evangélicos, muçulmanos e outros tantos, gente que perdeu a fé, virou ateu e tudo mais, para que voltem para o catolicismo. E está dando certo, por incrível que pareça. Até pastores têm deixado o ministério
Inclusive, na igreja presbiteriana, nós tivemos um caso ano passado, não foi esse ano, sei lá eu quando foi, né, do Eduardo Farias, mas tem um ou outro, né, acontecendo. Pessoas que estão voltando, né? Filhos de pastores estão voltando para a igreja católica, né? De alguma maneira, o bolsonarismo ligado ao Olavo de Carvalho também serviu a isso, né? Por mais que você não tenha checado isso, mas é uma verdade, e assim vai, né? Lendo aquele livro do Greg Ellison, você terá informações melhores e mais demoradas e detidas a tudo isso que nós conversamos nessa manhã. Tá bom, irmãos? Desculpe não poder ter dado essa aula semana passada, mas eu não estava muito católico naquele dia, então não foi possível. Eu estou um pouco melhor, então deu para falar. Semana que vem eu vou falar um pouquinho da igreja ortodoxa no início e depois eu abro para os irmãos que vão apresentar a igreja luterana, tá bom? Pode ser assim? Então, beleza, amados. Bom descanso ou boas aulas. A gente se vê, se Deus quiser, quinta-feira que vem, tá bom? Beijo no coração. Um abraço para o senhor. Amém. Falou, professor. Falou, pessoal. Valeu.